sabia que o seu intestino também envelhece? Os anos passam cronologicamente, mas fisiologicamente também temos o envelhecimento. E não é só pele, cabelo, diminuição da massa muscular, os órgãos também envelhecem. E o intestino é um deles. O envelhecimento do nosso intestino leva à disbiose. Disbiose é o desequilíbrio entre as boas e más bactérias, os fungos, os micro-organismos em geral que vivem no nosso intestino. Não só um desequilíbrio na quantidade desses micro-organismos, mas também na qualidade desses micro-organismos. E o que pode acontecer se o nosso intestino envelhece? Quando o nosso intestino está envelhecido, nós temos uma predisposição maior ao diabetes, ao aumento de peso, a mais desconforto durante a menopausa, hipertensão, problemas de tireoide, tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, e sabemos que as doenças autoimunes, elas se desenvolvem no nosso intestino. A intoxicação ou a deficiência nutricional, porque o nosso intestino, ele não só é um órgão de detoxificação, mas ele é um órgão também de metabolização e de absorção de nutrientes. Então, se eu tenho aí um intestino envelhecido, um intestino em disbiose, eu vou ter deficiências nutricionais. E essas deficiências nutricionais vão me levar ou a aumentar todos aqueles sintomas das doenças já comentadas, ou eu vou ter mais predisposição a essas doenças. O intestino, ele é responsável pelo metabolismo dos fitoestrógenos, estrógenos, né, mas feminino, hormônios femininos ou fito-hormônios, porque a gente pode ter aí também a questão masculina, né, com a andropausa. Então, como o nosso intestino ele metaboliza, existem células específicas, né, especializadas em metabolizar os fito-hormônios, hormônios das plantas, que são muito similares aos nossos hormônios, significa então que se eu quero ter uma qualidade de vida durante a minha menopausa, é interessante eu ter aí um intestino saudável, principalmente se eu não quiser fazer uso de hormônios e sim de fito-hormônios. O que acontece? Além da diminuição dos fogachos, que é comum, né? Mas também aquela questão da mudança de humor repentina, menos compulsão por doces, o nosso fígado vai estar mais equilibrado, porque existe uma comunicação direta intestino-fígado. Então, se o meu intestino está doente, o meu fígado vai ajudar a pagar essa conta. Além disso, existe também aquela comunicação direta intestino-cérebro. Então, o meu cérebro também vai inflamar. Eu posso ter uma piora na minha qualidade de sono se o meu intestino está inflamado. Eu vou ter aí um risco maior para osteoporose, até porque eu vou ter menos massa muscular, porque eu tenho menos nutrientes disponíveis, né, para a regeneração da minha musculatura. Então, eu posso ter um aumento da performance se eu tiver uma absorção melhor desses nutrientes. Aumenta a minha performance na academia, aumenta a minha massa magra, logo aumenta a minha massa óssea, logo eu tenho menos risco de osteoporose, menos risco de hipertensão, menos risco de todas as outras doenças que nós já comentamos. Mas será que só ir ao banheiro todos os dias é o suficiente? Será que se eu for ao banheiro todos os dias, eu tenho um intestino saudável? Eu posso garantir que eu tenho um intestino saudável? Não. Existe uma forma adequada dessas fezes, existe uma cor adequada, existe um cheiro adequado, existe toda uma facilidade com que você vai eliminar essas fezes. A frequência, a regularidade. Eu vou 2 vezes, às vezes 3 vezes, às vezes 4 vezes, às vezes eu vou a semana toda, às vezes eu não vou a semana inteira. E tem que haver uma regularidade. Eu vou todos os dias, no mesmo horário, é um reloginho meu intestino. Além disso, não podemos esquecer que o nosso intestino é formado por bactérias. E bactérias boas se alimentam de fibras.
Então eu preciso dar uma atenção às fibras. Porém, o excesso de fibras sem água vai ter uma impactação aí. Então vai ser pior do que se não consumir. Então eu preciso de 40 ml vezes o meu peso de água todos os dias, mais 500 ml durante a minha prática de atividade física. Dentro desse valor que eu vou encontrar ali de 40 vezes o meu peso corporal, 50% é água pura e os outros 50% eu posso fazer uso de chás ou bebidas sem açúcar. De preferência os chás ou água, né? Mas pode ser uma água com gás, pode ser um café sem açúcar, mas sempre dando preferência para água. E de 25 a 35 gramas de fibras. Então, importante nutrir essas boas bactérias e a melhor nutrição que você pode dar para essas bactérias é a água e a fibra. Espero que este vídeo, curtinho como ele foi, possa chamar a sua atenção e fazer com que você entenda que assim como nós envelhecemos cronologicamente, nossos órgãos também envelhecem. E a partir do momento que esses órgãos envelhecem, nós ficamos mais expostos a desenvolver determinadas doenças. E que simples hábitos, né, como por exemplo, tomar água, consumir fibras, comida de verdade, frutas, verduras, legumes, cereais integrais, castanhas, já vão ajudar na sua modulação intestinal. O ideal, obviamente, é que você faça uma modulação intestinal. Assim como quando você compra uma casa, né, que já tem alguns anos de uso, você vai fazer toda uma reforma antes de você entrar com os seus móveis. O nosso intestino, que muitas vezes já tem 50, 60, 70 anos, também precisam passar por uma reforma. Quanto mais você cuidar desse intestino da sua casa, melhor vai ser a sua longevidade, melhor vai ser a sua felicidade morando nessa casa.